Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero continuar a leitura da palavra do Senhor todos os dias antes de dormir. E hoje vamos descobrir o que a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo de número 20. Diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Nós estamos então nos episódios que sucederam à ressurreição de Jesus. Vimos no capítulo 19 a sua morte, que foi o ápice do seu trabalho, da sua obra, a obra redentora de Jesus. E vamos ver agora a sua ressurreição. E é sabido que Jesus, após a ressurreição, ele teve algumas aparições. E nós poderíamos dizer que as aparições de Jesus elas foram as seguintes: primeiro a Maria Madalena e outras mulheres, a Pedro provavelmente à tarde, aos discípulos no caminho de Emaús ao anoitecer, aos discípulos no cenáculo quando Tomé não estava presente, aos discípulos na noite de domingo seguinte, quando Tomé estava presente, a 7 discípulos junto ao mar da Galileia, aos apóstolos, a mais de 500 irmãos e a Tiago, o meio-irmão do Senhor, e aos que testemunharam a ascensão. Então essas são aqui 8 aparições que foram relatadas. Mas nós sabemos que muitas vezes mais Jesus ficou durante 40 dias ali aparecendo aos seus discípulos. Versículo 2: Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava e lhes disse: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. E também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estavam com os lençóis, mas deixado num canto à parte. Então chegou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Os lençóis que foram encontrados ali por Pedro e o outro discípulo, se o corpo tivesse sido roubado, os ladrões não se teriam dado ao trabalho de desenrolá-lo. Se, porém, os ladrões tivessem roubado o corpo de Jesus, as tiras dos lençóis teriam ficado espalhadas por todo o sepulcro e não estariam em perfeita ordem como foram encontradas. Versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Então, os dois discípulos viram que os lençóis estavam ali, organizados, viram que o corpo de Jesus não estava no sepulcro e voltaram para sua casa. Porém, Maria permaneceu ali. Versículo 12. Viu ela 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria.
Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Quando Jesus fala para Maria: Não me detenhas, acreditamos que Maria, quando reconheceu Jesus, ela deve ter se jogado aos seus pés ali, deve ter abraçado ele, né? E ele pede para que ela não detenha, ou seja, não me segure mais aqui, eu preciso sair. Versículo de número 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Aqui nós vemos Jesus enviando os discípulos como igreja. Da mesma forma que Deus havia enviado Jesus para pregar a palavra para eles, agora Jesus estava enviando os discípulos para pregar a palavra para todas as pessoas. E aí ele fala: se de alguns perdoardes os pecados, ou seja, se vocês perdoarem o pecado de alguém, esse pecado será perdoado. Mas se vocês não perdoarem, esses pecados serão retidos. E quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, ainda não é o Espírito Santo de forma plena, porque viria ainda o evento de Pentecostes, que iria ser o ápice da descida do Espírito Santo. Mas aqui Jesus já mostra para eles algo que para eles já vai ser tremendo em relação a receber o Espírito Santo. É uma amostra de como seria o Espírito Santo agindo na vida dos discípulos. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Aqui nós temos o que pode dizer que é o ápice da pregação do Evangelho para os discípulos. Porque quando Tomé viu, Tomé creu. Porém, Jesus fala que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E esta palavra de Jesus está dizendo respeito a cada um de nós que estamos aqui hoje. Porque nós não vimos a pessoa de Jesus, nós apenas cremos naquilo que foi deixado a respeito dele. E Jesus fala que esta ideia de crer sem ter visto, crer somente nos testemunhos, isto é bem-aventurado. E o que nós temos que fazer hoje? Nós temos que dar o nosso testemunho, e as pessoas que nos ouvirem vão acreditar baseado no nosso testemunho, da mesma forma que os discípulos fizeram no início da igreja. Versículo 30.
Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João escolheu apenas 7 dos muitos milagres que Jesus operou como sinais especiais a fim de que os seus leitores pudessem crer no poder de Jesus. Mas nas Escrituras, no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, são narrados 35 específicos milagres de Jesus. E se os discípulos fossem registrar todos os milagres de Jesus nos seus 3 anos de ministério, não iriam caber nos livros. Foi isso que João acabou de dizer. O que nós podemos entender ou tirar de lições para cada um de nós nas nossas vidas no dia de hoje é que Jesus ressuscitou. E graças a Deus que a morte não foi o fim. Nós iríamos ter muitas decepções se o ministério de Jesus tivesse sido terminado com a morte. Mas o plano de Deus não era que a morte fosse o fim. O plano de Deus para Jesus é que a morte fosse o início. E a ressurreição marcou esse início. E se Jesus ressuscitou, a promessa dele é que da mesma forma que ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. E isso deve fazer-nos crer nos testemunhos dos discípulos que viram, que participaram deste evento, que participaram destes atos. Nós devemos crer naquilo que a palavra de Deus que foi registrada para nós diz para nós crermos, e nós crendo, isso será maravilhoso para nós, e nós vamos alcançar esta ressurreição que Deus quer fazer juntamente com Jesus. E se nós crermos na palavra de Deus, naquilo que os discípulos deixaram para nós, nós vamos obter algo maravilhoso, que é a ressurreição, da mesma forma que Jesus ressuscitou, e estaremos para sempre com o Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus querido, pela ressurreição de Jesus Cristo, porque é a ressurreição de Jesus Cristo que nos dá a esperança de um dia também sermos ressuscitados e vivermos para sempre contigo. Mas faz-nos, ó Deus, crentes, não como Tomé, mas que possamos crer na Tua palavra, crer na palavra daqueles que nos pregam, para que possamos alcançar esta tão maravilhosa ressurreição. Este é o nosso desejo e a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Se você tem sido abençoado pelas leituras que temos feito durante todos estes dias, pelas mensagens que são pregadas, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com todos aqueles que você conhece, para que todos possam ter acesso às palavras do Senhor, possam reconhecê-lo como Senhor e seu Salvador, e possam obter também, da mesma forma que Jesus, da mesma forma que nós vamos ter, a ressurreição para a vida eterna. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite e até amanhã para continuarmos a leitura em nome de Jesus.